Fala galera, saudações vascaínas. Bem-vindos ao Vascaíno do Nordeste, o canal feito para quem acompanha o nosso gigante da colina, com paixão e muita torcida. No vídeo desta noite, vamos trazer as últimas notícias sobre o Vasco, incluindo aquela que tá dando o que falar. O famoso chapéu que o clube levou de um rival pelo jogador uruguaio La Vega. Mas antes de começarmos, já fortalece o canal. Se inscreve, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou dessa situação. Bora debater juntos e mostrar a força da torcida vascaína? Vamos nessa! Bom, pessoal, hoje a diretoria do Vasco foi pega de surpresa com o anúncio aí do Fluminense na contratação aí do atacante Joaquim La Vega. De acordo com a Rádio Itatiaia, a diretoria do Vasco não esperava que o atacante fosse para o rival e o Fluminense deu um chapéu muito grande aí no Vasco, que tinha negociações muito avançadas com esse jogador. Até mesmo o Globoesporte.com havia confirmado que realmente o La Vega seria reforço do Vasco, e também jornalistas uruguaios já até falaram que o jogador tinha um contrato de 2 anos com o Vasco, que chegaria ao Rio de Janeiro nessa próxima semana aí para assinar contrato e ser nosso novo reforço. Porém, o Vasco não fechou nada, o cara foi pro Fluminense. Já outras informações trazidas pelo canal lá do Mário Coelho confirmaram aí que o jogador não era preferência do Fábio Carille e o Vasco não teria intervido aí nessa possibilidade dele ir para o Fluminense, e por isso que ele fechou com o nosso rival a pedido do Carille. O Vasco não quis continuar na negociação com esse atacante, já que ele não teria se encaixado no que o Fábio Carille busca aí no mercado. Sinceramente, eu procuro sempre ver que é uma notícia que deixa muito escancarado a incompetência da diretoria do Vasco, que tomou o chapéu aí do nosso rival Fluminense, que também é um time que não é SAF, né? O Vasco não é SAF hoje. O Vasco hoje é gerido pelo Associativo. O Fluminense vem tendo muito mais recursos do que o Vasco, mas o Vasco tem muito potencial para ganhar muito mais dinheiro do que o Fluminense e não consegue fazer isso. E perde jogador para um rival direto aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Um jogador que poderia ser muito útil para o Vasco, era muito promissor lá no Uruguai. Infelizmente, não sabemos aí o que realmente aconteceu. Esperamos aí quando tiver alguma entrevista coletiva do Pedrinho e do Marcelo Santana, alguns dos dois expliquem o que aconteceu com esse jogador uruguaio, porque já estava praticamente certo, de acordo com várias informações, e o cara vai pro Fluminense, né? Um absurdo, né? Um trabalho muito mal feito da diretoria do Vasco. Deixem nos comentários o que você acha desse chapéu que o Fluminense deu no Vasco. Bom, pessoal, o América Mineiro anunciou oficialmente as contratações por empréstimo do atacante Figueiredo e também do volante Barros. Os dois jogadores foram emprestados pelo Vasco ao Clube Mineiro até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. O Figueiredo estava no Coritiba na última temporada e o Barros jogou no Amazonas. Havia até uma expectativa do Barros continuar no Vasco, tentar ser aproveitado aí no Campeonato Carioca, porém a diretoria do Vasco optou por emprestá-lo ele novamente. Ele vai jogar aí no América. Torcemos para que esses dois jogadores dêem muito certo, porque são jogadores ativos do Vasco e quem sabe o Vasco consiga ainda fazer dinheiro com a possível venda desses dois atletas. O Olímpia do Paraguai confirmou oficialmente a saída do Manuel Capasso, que voltará ao elenco do Vasco. A gente já vem falando aqui há alguns dias, já tem até data marcada para esse retorno do Capasso. Ele deverá se representar ao nosso clube no próximo dia 6 de janeiro, quando o elenco principal do Vasco voltará aí às atividades, e o Capasso também estará de volta ao Vasco, se juntará a outros jogadores que também retornaram ao nosso clube, como o Serginho, o Zé Gabriel, também o De Luca e o Riquelme, lateral esquerdo, que esteve emprestado ao Sport. Todos esses jogadores já estão treinando aí com o elenco do Vasco, visando aí o início do Campeonato Carioca. Deixem nos comentários aí o que você acha desses retornos desses jogadores, se você acha que o Vasco vai aproveitar. A tendência é que o Vasco utilize o Zé Gabriel, o De Luca e também aí o Serginho por ter dívidas grandes com esses atletas. Isso vem possibilitando o Vasco de conseguir negociá-los, de emprestá-los novamente a outros clubes, né? São 3 jogadores aí muito fracos, que não têm a mínima condição de continuar no elenco do Vasco, mas infelizmente, devido a essas dívidas, vão continuar no nosso elenco. O Riquelme, possivelmente, o Vasco deverá achar um novo clube para ele, para emprestá-lo, um jogador jovem. Estava no Sport, não jogou bem lá no Sport, né? Acabou retornando ao Vasco. Possivelmente pode ser que o Vasco tente um empréstimo dele para algum clube da Série B ou até mesmo da Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, o atacante Cleiton Silva, que está atualmente no Rio Ave, emprestado pelo Vasco. Inclusive, ele é jogador do Grêmio Marinacci, cara. Olha só, tudo que o Grego toca vira dinheiro, né, mano? O Nottingham Forest está muito bem na Premier League, é o segundo colocado no campeonato inglês, e o Rio Ave aí vem fazendo uma boa campanha, e o Cleiton Silva vem sendo o terceiro artilheiro da atual edição do Campeonato Português. Até um jogador fraco é potencializado aí com os poderes misteriosos do grego. Mas, falando sério, o jogador aí vem se destacando bastante no Rio Ave. Já são 9 gols marcados em 16 partidas e 2 assistências, o que chamou o interesse do Benfica, de acordo com a imprensa europeia. Possivelmente o Benfica deverá formalizar uma proposta, talvez, quem sabe agora em janeiro, ou no final dessa temporada europeia, quando se encerra lá em junho, para tentar comprar aí o Cleiton Silva, que não deu certo com a camisa do Vasco. Sempre bom deixar claro que o Cleiton veio para o Vasco comprado aí, vindo lá do Casa Pia de Portugal. O Vasco pagou mais de 16 milhões de reais nessa contratação. Foi o Alexandre Matos que trouxe esse jogador para o Vasco, juntamente com a CSS Partners, e deu um longo contrato ao jogador. Ele tem contrato com o Vasco até o dia 31 de dezembro de 2028, meu amigo. Olha o tempo de contrato que o Vasco ainda tem com o Cleiton Silva, jogador de 25 anos. Parece ser um veteranaço, né, cara? Você vê o Cleiton Silva ali, você acha que é um jogador que já passou da casa dos 30 anos há muito tempo, mas ele tem somente 25 anos, né? E esse jogador desperta interesse do Benfica, e de acordo aí com o site transfermarkt.com, o jogador está avaliado em 3 milhões e meio de euros. E o Vasco, quem sabe, pode receber uma boa quantia vendendo o jogador para o Benfica, que demonstra interesse no atleta. Deixem nos comentários o que você acha dessa saída aí do Cleiton Silva, que pode ir para o Benfica. Tomara que o clube português compre o jogador e o Vasco ganhe uma grana. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos falar aqui da busca de reforço, cara. Foi atualizado aí por vários jornalistas que o Vasco tem a intenção de contratar mais um zagueiro e também mais atacantes aí para fechar o seu elenco para a próxima temporada. Não sabemos aí quantos atacantes o Vasco tem interesse, mas zagueiro é só mais um. Possivelmente o Vasco pode tentar de tudo aí para fechar com o Balbuena, mas depois que tomou esse chapéu do La Vega, não duvido nada o Balbuena aparecer no Fluminense, no Botafogo, qualquer outro clube aí da Série A, menos no Vasco.
Infelizmente, a diretoria é muito fraca e o Vasco vem ficando sem opções no mercado devido à falta de criatividade do Marcelo Santana e, lógico, também do Pedrinho, que trabalha juntamente ali com o Felipe Maestro para tentar buscar esses nomes aí para o Vasco. O scout do Vasco também é muito fraco, né? Trouxeram um cara lá do Bangu. O que um cara que trabalhou no Bangu vai fazer diferença para ser scout do Vasco? Vai conseguir mapear bem o mercado aí pro Vasco. Tenho minhas seríssimas dúvidas. Posso estar extremamente equivocado aqui, ele pode ser um baita profissional, não conheço ele, mas sinceramente não faz sentido nenhum o Vasco trazer um cara que trabalhou no Bangu para ser o scout do nosso clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Um time gigantesco como é o Vasco, né? Chega até a ser uma piada, mas não é. Infelizmente, estão brincando com o nosso clube e o Vasco aí vem encontrando muitas dificuldades para contratar jogadores, né? Após perder o La Vega, poucos jogadores foram especulados aí para o setor de ataque, né? E hoje os dois únicos nomes que estariam aí com possibilidade seria o atacante Juan Bezerra, já passou pelo Vasco, está atualmente no futebol ucraniano, foi um dos últimos nomes especulados aí no Vasco, de acordo com o portal Trivela. Eles apuraram que o Vasco teria interesse em contratar o jogador por empréstimo e também vale ressaltar que o Vasco ainda detém 30% dos direitos desse jogador, o que facilitaria um pouco mais esse empréstimo dele voltando ao Vasco. O jogador saiu do nosso clube para o Alexandria, lá da Ucrânia, no ano passado, e pode retornar ao Vasco aí, quem sabe, nesse próximo ano. É um jogador aí que a gente não sabe como está o futebol dele, mas ele vem se destacando por lá, de acordo com algumas informações, desperta interesse até mesmo de outros clubes na Europa. E o outro nome é bem distante, que é o Wanderson, né, cara? Sendo bem realista, o Wanderson não vai vir pro Vasco, cara. Sinceramente, não existe a mínima chance, mas de acordo com as informações aí de vários jornalistas do Globo Esporte e outros jornalistas aí que apuraram essa informação, o Vasco está sendo páreo para tentar contratar ele. É um jogador que desperta interesse do futebol russo, CSKA Moscou e outros clubes também demonstraram interesse no atacante de 30 anos, que pode ser negociado pelo Internacional, mas eles vão querer uma grana, né? Inicialmente o Internacional queria 25 milhões de reais por esse jogador. Com certeza o Vasco nunca vai ter esse dinheiro em caixa para contratar um jogador. Infelizmente, eu entendo que o Wanderson não será reforço do Vasco e sobra aí o único nome disponível, o Juan, né, que foi o nome especulado nos últimos dias. O Guilherme também foi uma possibilidade, mas está muito avançado com o Red Bull Bragantino. Eu praticamente descarto que esse jogador será contratado pelo Vasco. É complicado, o Vasco não tem criatividade e só nos resta esperar o que irá acontecer com o nosso clube, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa gestão do Pedrinho. Péssimo trabalho, cara. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho se tiver novidades. Vamos trazer aqui no canal. Tamo junto. É nóis.